Presidente eleito Lula faz acordo com o Congresso e a PEC do estouro terá validade de 1 ano. Novo governo escolhe ex-governador do Ceará, Camilo Santana, para comandar o Ministério da Educação. E você vai ver também. Temporais provocam destruição e deixam mortos em várias partes do país. Dengue dispara no Brasil. O número de mortes é o maior em 7 anos. China alerta a população sobre novas mutações da Covid em meio ao surto que atinge o país. Seleção argentina celebra com multidão em Buenos Aires a conquista da Copa do Mundo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente eleito Lula fez acordo com o Congresso hoje e a PEC do estouro terá validade de 1 ano. A decisão repercutiu no mercado financeiro. O prazo de vigência da proposta de emenda à Constituição, que abre espaço no orçamento de 2023 para bancar as promessas feitas pelo presidente eleito Lula, era de 2 anos. Participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros parlamentares. A previsão é de que o texto seja votado ainda nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A PEC busca viabilizar o pagamento de R$ 600 sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mais o adicional do Bolsa Família no ano que vem. A aprovação da proposta estava travada na Câmara por conta da disputa entre os partidos por cargos ministeriais. O grupo ligado a Lira queria postos no primeiro escalão do governo para garantir os votos. Mas as negociações perderam força com a determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes, de que os benefícios destinados a garantir renda mínima aos brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta terça-feira, à espera da votação da PEC da transição pela Câmara dos Deputados, que prevê aumentar o teto de gastos para bancar os benefícios sociais, que são as principais promessas de campanha do presidente eleito Lula. A moeda norte-americana caiu 1,93% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. Vence hoje o prazo para pagamento da segunda parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. Esse pagamento vem com os devidos descontos. O trabalhador deve receber a segunda metade do 13º salário, também conhecido como abono natalino, com os descontos de imposto de renda e INSS. Esses descontos fazem com que a parcela seja menor do que a primeira, que foi paga até 30 de novembro. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou 2 parcelas. Caso tenha optado por fazê-la em uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro. Quem não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou a gerência do trabalho para fazer a solicitação. Outra opção é buscar a orientação no sindicato de cada categoria. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro. A exceção é para empregados que recebam salários variáveis, por meio de comissão ou porcentagens. E nesse caso, o cálculo deve sair pela média anual dos valores. E há poucos dias do Natal, os consumidores que deixam para a última hora começaram a corrida para fazer as compras. Um levantamento feito em comunidades de 12 capitais mostrou que a cada 10 moradores, pelo menos 3 deixaram as compras para a última hora. Ruas e lojas cheias, filas para pagar. Cenas menos frequentes nos últimos 2 anos de dificuldades econômicas. Às vésperas do Natal, o esforço dos lojistas parece estar dando certo. A venda acontece se a promoção ou desconto for bom. O comportamento de compras no comércio popular de São Paulo foi medido por um levantamento feito com moradores em comunidades de 12 capitais.
Para 75% dos entrevistados, a preferência neste Natal é por comida. Mais de 30% das pessoas deixaram as compras para essa última semana. O atrativo para 3 em cada 4 participantes são os descontos e as promoções do comércio. 23% dos entrevistados disseram que vão comprar roupas ou sapatos. Entre as pessoas que vão parcelar os presentes, mais da metade diz que pretende dividir em até 5 vezes as compras. Vamos voltar a falar sobre política. O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana é o futuro ministro da Educação. A decisão foi tomada em reunião em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acertou que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana vai ser o ministro da Educação. O martelo foi batido numa reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do estado, Isolda Sela, que vai ser a secretária nacional de Educação Básica. Também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. O convite de Lula a Camilo Santana foi feito na semana passada. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir a educação. Isso porque Lula havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso. Mas o presidente eleito decidiu abrir exceção para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana. Outra exceção até o momento foi a do senador eleito Flávio Dino, que já foi anunciado para a pasta de Justiça. O também senador eleito Renan Filho foi sondado para assumir o Ministério do Planejamento. O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu um prazo de 48 horas para Carla Zambelli entregar voluntariamente a pistola e a munição que exibiu em público durante uma perseguição em que a deputada acusa um homem de agressão verbal. O fato ocorreu em outubro deste ano, em São Paulo, às vésperas das eleições, quando a parlamentar foi abordada e houve um desentendimento com um homem apoiador de Lula. O assessor que a acompanhava chegou a efetuar disparos, mas ninguém se feriu. O armamento deverá ser entregue na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. Em caso de recusa, Gilmar Mendes autorizou a busca e apreensão no endereço da investigada. O ministro concluiu que o argumento que a deputada agiu para se defender é incoerente com a dinâmica dos fatos até agora apurados. Mais de 90 cidades de Minas Gerais entraram em situação de emergência por causa das chuvas. Há previsão de instabilidade nos próximos dias em Belo Horizonte e região metropolitana. A coordenadora estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou que as chuvas no estado já causaram 8 mortes e também deixaram mais 1.200 pessoas desabrigadas e quase 4.500 desalojadas. A previsão é de que as chuvas continuem sem tréguas pelo menos até a quinta-feira. 5 regiões de Belo Horizonte estão em alerta pelo risco de chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil, a instabilidade tende a aumentar e há previsão de chuva volumosa, inclusive na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte. No município de Pavão, no Vale do Mucuri, a inundação fez com que alguns moradores deixassem suas casas. A Defesa Civil também emitiu um alerta para que as famílias que moram em áreas de risco deixem suas casas e procurem as residências de parentes. E olha só, as fortes tempestades nos estados de Santa Catarina e no Rio de Janeiro causaram mortes, incêndio e deslizamentos nesta terça. A quantidade de chuvas superou a expectativa para todo o mês de dezembro no litoral catarinense. Em Itajaí, o Corpo de Bombeiros está usando botes para resgatar as pessoas ilhadas. Outras cidades no estado estão em alerta para inundações, enxurradas e deslizamentos. Já em Camboriú, 2 pessoas morreram soterradas e uma terceira ficou ferida depois que a casa em que elas estavam desabou. Os próprios moradores se mobilizaram em uma rede de apoio, utilizando canoas para socorrer as pessoas ilhadas. Na Grande Florianópolis, rodovias estaduais e federais foram interditadas por risco de deslizamentos de terra. E na BR-101, a água da chuva em contato com um produto químico causou um incêndio na manhã desta terça-feira, próximo a Penha e Navegantes, no litoral norte do estado. Apesar da fumaça tóxica, ninguém se feriu.
As chuvas também causaram destruição em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após um bueiro não suportar o volume de água e um carro despencou junto com a estrutura. O motorista foi resgatado pelos bombeiros com ferimentos leves. A 100 quilômetros de Campos, em Macaé, o temporal cedeu o asfalto em uma rua residencial. Além desse episódio, ONGs, escolas e casas ficaram inundados com a tempestade. Os casos de dengue dispararam no Brasil. O número de mortes chegou a 980, o maior número em 7 anos. A chegada do verão preocupa autoridades e agentes de saúde. Já são 980 mortes só neste ano, um aumento de 168% em comparação ao ano passado. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade das mortes registradas estão em São Paulo, Goiás e Paraná. É o maior número desde 2015. Com a chegada do calor, as autoridades alertam a população para vedarem os recipientes, evitando assim um acúmulo de água, já que a ocorrência de chuvas costuma ser frequente nesta estação. Os locais de criação do mosquito podem ser vasos de plantas e bebedouros de animais, por exemplo. Os ovos do mosquito Aedes aegypti levam em média 3 dias para se transformar em larvas. E a doença infecciosa febril pode causar tanto a manifestação clássica quanto a forma considerada hemorrágica. E veja a seguir, China alerta a população que novas mutações da Covid podem acontecer em meio ao surto que atinge o país. E ainda, a seleção argentina celebra com multidão em Buenos Aires a conquista da Copa do Mundo. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a prisão depois de 6 anos e passou a primeira noite em um imóvel da família em Copacabana, na Zona Sul. Cabral foi solto após uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O voto decisivo foi do ministro Gilmar Mendes, que citou que a longa prisão representava a antecipação do cumprimento da pena, ou seja, é como se o ex-governador já estivesse sendo punido antes mesmo de uma condenação em definitivo. Ele era o último preso da Lava Jato, suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Cabral cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por conta de outros processos. Apesar da ordem, o ministro deixou claro que a decisão de revogação da prisão não significa a absolvição de Cabral. Enquanto uns saem do cárcere, outros retornam. Isaías do Borel, de 59 anos, um dos principais chefes da maior facção criminosa do estado, volta para a cadeia. A decisão foi dos desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que deferiram o recurso do Ministério Público e determinaram a volta à cadeia de Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel. O relator Paulo Rangel cancelou a prisão domiciliar do criminoso e ainda citou que ele possuía comportamento negativo no cárcere, com transferências para presídios federais e ameaças a agentes penitenciários. E ainda sobre justiça, mas agora no âmbito político. O atual e reeleito governador do Rio, Cláudio Castro, é acusado de gastos ilícitos. O Ministério Público Eleitoral, MPE, entrou com mais uma ação contra a chapa do governador Cláudio Castro, do PL, e do vice, Tiago Pampolha. Eles são acusados de gastos ilícitos durante a campanha eleitoral. O MPE pede a cassação dos diplomas e que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. O órgão também pediu a quebra de sigilo bancário dos
dos fornecedores contratados pela campanha de Castro. Em documentos, foi divulgado que foram identificadas empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha com um número reduzido de empregados, o que poderia, em tese, caracterizar indícios de falta de capacidade operacional, totalizando uma despesa de mais de R$ 1 milhão. Fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E nos destaques internacionais, o avanço da Covid na China continua e é motivo de preocupação. Os crematórios no país lutam para gerenciar a chegada de cadáveres, enquanto a China lida com um aumento de casos de Covid que as autoridades já consideram impossível de rastrear. A China enfrenta agora problemas que viu o resto do mundo passar no auge da pandemia. Por conta do alto número de casos, cidades fecharam escolas e improvisaram clínicas para conter a propagação da doença. Mas a demanda por leitos já lotou alguns hospitais por todo o país. Os crematórios lutam para gerenciar a chegada de cadáveres, enquanto o país lida com um aumento de casos de Covid. Autoridades de saúde alertaram a população que novas mutações da Covid podem ocorrer em meio ao surto que o país está vivendo. A flexibilização repentina das regras sanitárias super rígidas desencadeou na China uma onda de infecções. Em Pequim, trabalhadores de entregas lotaram as farmácias para pegar remédios depois que 5 novas mortes foram confirmadas. As primeiras em semanas. O fim dos testes obrigatórios dificulta o rastreamento das infecções. Para conter o vírus, o governo aumentou a vacinação de porta em porta para os idosos. A China tem mais de 90% da população vacinada contra a Covid. Mas entre as pessoas com mais de 80 anos de idade, apenas 42% estão com as doses de reforço em dia. 9 meses após a guerra da Rússia na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin fez um pronunciamento raro e admitiu que as tropas de Moscou vivem dificuldades em regiões da Ucrânia. Putin também pediu reforço na segurança das fronteiras russas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a situação nas regiões separatistas da Ucrânia que Moscou garantiu ter anexado é extremamente difícil. Gostaria de mencionar especialmente as divisões dos organismos de segurança que começaram a operar em novas regiões da Rússia. Sim, agora está difícil para eles. A situação nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e nas regiões de Kherson e Zaporizhia é extremamente difícil. Em setembro, Putin tinha anunciado a anexação de 4 territórios ocupados do sul e do leste da Ucrânia, depois que as autoridades instaladas por Moscou organizaram referendos classificados como uma farsa por Kiev e aliados ocidentais. Mas as tropas russas não controlam por completo nenhuma dessas regiões e, no mês passado, foram expulsas da capital regional de Kherson depois de uma contraofensiva ucraniana. Depois de várias derrotas no fronte, Moscou mudou a estratégia e concentra os esforços em uma campanha aérea contra instalações militares e energéticas da Ucrânia. E chegou a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz todas as informações de hoje é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. A todos que nos assistem aqui na HIT. Acabou a Copa do Mundo, mas é tempo de festa, tanto para vencedores quanto para perdedores, não é verdade? Lá em Marrocos, o povo recebeu com festa a seleção nacional após o épico 4º lugar no Mundial do Catar. Milhares de marroquinos lotaram a cidade de Rabat para receber a seleção, a primeira equipe árabe ou africana a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. Os jogadores acenaram para os torcedores de cima de um ônibus aberto no centro da capital, acompanhados por dezenas de carros e motos da polícia. Os Leões do Atlas superaram todas as expectativas, eliminando Portugal e Espanha nos mata-matas. A trajetória do time de Walid Regragui também teve a marcante vitória por 2-0 em cima da Bélgica, ainda na fase de grupos. Mas em uma semifinal muito disputada, Marrocos não resistiu à França e perdeu por 2-0.
No último jogo do Mundial do Catar, na disputa pelo terceiro lugar, a derrota para a Croácia por 2-1 não diminuiu em nada o orgulho do povo marroquino por sua seleção. E a seleção francesa vice-campeã mundial também foi recebida com festa em Paris. Os torcedores celebraram o time depois de uma final memorável contra a Argentina. Festa em Paris para os vice-campeões mundiais. Milhares de torcedores receberam a seleção francesa na Praça da Concórdia, um dia depois da derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Os jogadores e o técnico Didier Deschamps apareceram na varanda do Hotel Crillon para saudar os franceses que compareceram. O grupo tinha chegado horas antes ao aeroporto de Roissy, depois de deixar Doha. Claramente, a Argentina dominou os primeiros 80 minutos, mas foi uma partida de 120 e quase ganhamos. Estamos aqui esperando a Eurocopa e a próxima Copa do Mundo. Esperamos porque temos um grande time e estaremos lá. Em uma final épica, a França perdia por 2-0 no intervalo, mas empatou no final do tempo regulamentar e a disputa acabou sendo decidida nos pênaltis depois de uma prorrogação eletrizante. E a seleção argentina comemorou o tricampeonato mundial de futebol em um desfile pelas ruas de Buenos Aires. Cerca de 5 milhões de pessoas festejaram com Lionel Messi e companhia. A Argentina, vencedora da Copa do Mundo, celebrou a conquista nas principais vias da capital do país, reunindo uma multidão de torcedores que aplaudiram a seleção albiceleste durante todo o trajeto. Por volta do meio-dia, horário local, 5 milhões de pessoas, de acordo com autoridades, comemoraram o título mundial de futebol. Os hermanos ergueram bandeiras de Messi e do ídolo eterno Maradona, embalados pelo som de instrumentos típicos, ou subiu em postes de iluminação e pontos de ônibus. Logo depois de passar pelas instalações da Associação Argentina de Futebol, que fica perto do aeroporto de Ezeiza, os jogadores partiram em um ônibus conversível com as placas que diziam "Campeões do Mundo" e 3 estrelas para marcar o terceiro troféu do país. Do alto do veículo, os atletas dançaram e festejaram com a torcida. A polícia teve trabalho para conter a multidão e possibilitar que o veículo avançasse em direção ao centro da cidade. É isso aí, até a próxima com mais informações de esportes aqui no Jornal das 6h30 com vocês, Maria Alice e Juliana. Léo, fiquei feliz pelos argentinos, você ficou? Eu torci muito pelo Messi, o Messi realmente merecia esse título, coroar essa carreira tão vitoriosa, né? Ele que jogou ao longo da carreira com diversos brasileiros e fez história, aquele trio com o Neymar e com o Luis Suárez, que foi histórico no Barcelona. Então, acho que foi merecido, bem legal. Né? Foi merecido, muita raça. Mas eu não gostei que eles jogaram a nossa bandeira hoje, mas tudo bem. Tem as exceções, né, Juliana? Tem as exceções, infelizmente, em todos os casos, até casos de racismo lamentáveis, etc. Mas a gente pode generalizar todo um povo, né? E falando somente de futebol, sul-americanos, a gente acaba torcendo para os nossos vizinhos aqui. Torcendo também, por eles. Mereceram. Muito obrigada, Léo. Obrigada, uma ótima noite para você. Até a próxima. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.